Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de um episódio muito especial que a gente vai falar sobre aspectos psicológicos quando surge a necessidade do banco de gametas. Hoje, especialmente do banco de óvulos. E quando isso acontece? Está na menopausa, não produz óvulos saudáveis, ou um casal homoafetivo masculino, há necessidade do gameta feminino. E aquelas pessoas envolvidas nesse processo não podem ter. Ou, se tem, não tem uma qualidade adequada para gerar um embrião saudável. Então, o combinado é engravidar em casa. Além de isso não acontecer, um passo a mais a reprodução assistida e agora um passo ainda maior, banco de óvulos. E para falar sobre isso, uma psicóloga muito experiente em reprodução assistida, que eu super agradeço a presença, a Rose Massaro Melamed, está aqui para contar desses desafios todos, de toda a experiência dela nisso e solucionar todos os problemas, né, Rose? Só. Depois de assistir o episódio, todo mundo vai ficar feliz, pode ser assim? Pode. Pode. Até parece, né? É. A psicóloga não faz milagre? Não. Não? Então, a reprodução humana faz, né? Porque as pessoas que estavam fadadas a não ter filhos, agora têm, né? Porque sempre se dá um jeito, né? Agora, o caminho para esse jeito, muitas vezes, ele é bem doloroso, né? Diferentemente de um casal homoafetivo masculino que precisa, né, não só do banco de sêmen, mas de um útero de substituição, porque ele precisa de alguém que geste para ele. Então, ele já sabe que para ter filhos biológicos, ele vai precisar recorrer ao banco de óvulos, né? É muito mais tranquilo recorrer a esse banco do que a mulher que, às vezes, é pega de surpresa, né? Porque quando ela vai tentar engravidar, aí então descobre que ela é ou uma má respondedora, ou que os óvulos dela são de uma qualidade pouco favorável para se fazer um procedimento, ou ela já está numa idade mais avançada, ou até mesmo ela congelou os óvulos quando era mais jovem, né? E já utilizou os óvulos e vai precisar recorrer, se quiser, gestar um filho, né, que tenha parte da carga genética de um dos envolvidos, né? Então, assim, são várias as questões que envolvem, né, essa condição. Então, é muito mais fácil quando você já sabe a priori que você vai precisar. Então, alguém que teve um problema no óvulo, no ovário, então sabe que se um dia quiser ter filhos vai precisar do banco de óvulos, né? Eu estou atendendo recentemente, eu atendi uma moça que ela, antes dos 30 anos, né? Bem antes, ela já sabia que ela ia precisar recorrer ao banco de óvulos, né? E agora, com 30 anos, ela está recorrendo, né, para poder gestar e dar à luz a um filho que tenha a carga genética do marido, né? Então, assim, é diferente de quando você chega, e aí você até chega a fazer uma tentativa, e aí nessa tentativa você tem um resultado negativo, e você precisa recorrer, então, ao banco de óvulos, né? Então, é um processo que desperta muitos sentimentos, né? Então, o óvulo não é só uma célula para a mulher que vai receber. Claro. Né? E nem para que vai doar, muitas vezes. Então, quando você tem uma doação compartilhada, né? Onde eu preciso do tratamento, mas eu não tenho muitos recursos, então, para eu ter parte desse benefício, né, eu dou parte dos meus óvulos, né? Então, assim, a pessoa que recebe tem lá a fantasia, será que a doadora engravidou? Será que ela vai reconhecer o filho? E será que ela vem atrás de mim? Né? Será que eu estou tirando dela a chance de engravidar? Né? Quanta coisa para pensar. Quanta coisa para pensar, né? E será que eu estou fazendo certo? Essas questões, algumas delas têm fundamento, porque a gente que trabalha na reprodução humana sabe que, por exemplo, se a pessoa tem um hiperestímulo, ou se ela é muito estimulada, ela não vai engravidar naquela tentativa. Então, muitas vezes, o médico espera, né, um ciclo para depois fazer, né, a reprodução em quem doou.
para quem doou. Então, assim, ela realmente não está engravidando junto com a receptora. Sim. Né? Então, assim, é uma fantasia. Ai, que coisa maluca, você não tem que pensar nisso. Mas ela é pautada num nível, né? Tem algum fundo de verdade. Então, a gente está falando, assim, de um inconsciente coletivo, a gente está falando do quê? Né? De quantas informações essas pessoas têm, né? Então, quando eu vou receber esse óvulo, né? Eu tenho que adotá-lo. Genuinamente. Genuinamente, é meu. Né? E como eu tenho que adotar um filho quando eu concebo naturalmente. Porque, assim, se eu não adoto, o que significa adotar? É ter, para mim, como meu. Né? E não é meu no sentido egoísta. Né? É meu no sentido de que eu tenho dever com aquela criança que eu estou gestando e com aquela criança que vai nascer. Né? Eu tenho dever de torná-lo um adulto, ou pelo menos tentar torná-lo um adulto capaz, né? Moral, civil, afetivamente capaz. Então, eu tenho que colocar essa pessoa no mundo, para o mundo, mas para isso eu tenho que educá-lo, eu tenho que amá-lo. Então, isso é adotar. Adotar é meu filho, então eu tenho que educar, né? Eu tenho que cuidar. Né? E nós, seres humanos, somos os seres vivos que mais inacabados nascemos, né? Porque a gente é completamente dependente. Precisa de muita ajuda, né? A gente não se alimenta sozinho. A gente demora um ano para ficar em pé, né? Para falar, para pedir o que quer, para o outro entender. Você pega uma cria lá de gato, né? Cachorrinho, 40 dias já está todo mundo liberto. Né? Nós não, né? E tem gente que com 30 anos não deixou de mamar ainda. Né? Então, assim, essa questão do banco de óvulos, ela é permeada de muitas questões. Né? Então, o que é mecânico, às vezes, para o profissional, para quem tem que recorrer, não é tão mecânico assim. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é o inesperado, né? Mas apesar que até para esse caso que você citou dessa paciente, que ela sabia que ia precisar, mas na hora que precisa, dá aquela respirada que falou assim, agora chegou meu momento de aceitar essa minha realidade, né? Mas, de qualquer forma, era alguma coisa que estava sendo trabalhada. E eu vejo essa dificuldade, muitas vezes, né, da aceitação de uma mulher que, teoricamente, tem ovário, né, mas que não produz óvulos saudáveis, ou numa quantidade, ou numa qualidade adequada para gerar um filho, e que necessita desse banco, né? E aí começa, e fala assim, não, primeira coisa, esse óvulo é seu, né? A partir do momento que você comprou, esse óvulo é seu. E não é igual um implante mamário que você compra, é seu, e é uma questão estética, não é bem isso, né? Mas tem que tomar para si. E não o filho, quando eu escuto essa conversa, eu falei, precisamos falar sobre isso. E, naturalmente, não é comigo, é com a psicóloga. É o filho do meu marido com outro. Tem várias questões, sabe? Assim, o filho do meu marido com outra, né? O filho que não é meu. Com quem vai parecer? Se com quem vai aparecer é uma questão. E se minha sogra chegar perto e falar assim, nossa, mas não tem nada que é teu? Eu sei de uma pessoa que eu sei que ela fez a recepção de óvulos, né? E aí ela postou uma fotografia da criança que nasceu. E aí uma pessoa se dizendo, uma amiga disse assim, nossa, hein, você só emprestou a barriga, porque essa criança não tem nada do que é seu. E eu li, e eu falei assim, meu Deus do céu, será que essa criatura, né, sabe o que ela está fazendo e como a fulana está se sentindo nesse exato momento? Né? Mas é um comentário que não deve ser feito... Não, é desnecessário. Em nenhuma ocasião, nem quando é história. E às vezes a gente ameniza, né? Ah, não, minha filha é a cara do meu marido. Mas é uma coisa que não toca, porque é minha filha, independente da via que chegou. Pois é, né? Pois é. Então, e tem assim, né? Daí você pega assim, quando você vai comprar, você falou comprar, né? Banco, então compra. Então é objeto, é coisa.
É mais fácil quando eu transformo em coisa. Então, assim, eu pego o cardápio, já que a gente vai comprar um cardápio, né? Então, ela é loira, ela é poliglota, ela tem o meu perfil, ela fala não sei quantas línguas, ela mede não sei o quê, nossa, vai nascer perfeita, né? Então, e aí a criatura esquece que esse óvulo, aí sim é só uma célula, que vai ser fecundada por outra célula e que vai ser gerada num outro espaço da mesma, como é que eu posso falar? Ninhada, Aham, ninhada de isso. óvulos, Tudo né? bem, é por aí, porque o mesmo óvulo você fertiliza, mesmo você colocar um embrião em outro útero, é outra É outra pessoa. pessoa, exatamente, né? O embrião, então assim, você tem um filho hoje, daqui 2 anos você tem outro filho. Eles são só irmãos, mas são pessoas distintas. Por quê? Ainda bem, né, que essa mãe, essa gestante, essa progenitora, ela evoluiu nesses 2 anos. Ela já não é mais aquela pessoa de 2 anos atrás. É um ambiente, é outro. O ambiente é outro. Então, assim, as pessoas são diferentes. Então, assim, tem muitas coisas que giram em torno dessa circunstância e que podem gerar situações bem desagradáveis, de não reconhecimento, de não integração dentro do papel que cada um deveria ocupar. E aí, assim, a gente tem outras questões, né, Adriana, que é essa criança, ela, a mãe, a família, tem que contar qual foi a origem dela? Essa é uma questão muito pertinente. Isso, né? Então, assim, todo ser humano tem direito a saber da sua origem, mas vai caber à pessoa querer ou não contar, né? Porque senão pode se transformar numa coisa muito difícil, muito complicada, né? Se eu tomo para mim, que para mim já é um segredo, então eu vivo ameaçada, porque a qualquer momento essa criatura pode saber. Se essa criança chegar, mas eu nem, como é que é? Eu nem sou sua filha. Como não é minha filha? É de como essa pessoa recebe, e aí receber dessa forma genuína e passar já vai de uma forma mais leve, né? Mas você não está Exatamente. preparada nem para receber, Exatamente. essa situação precisa ser digerida antes. Muito antes. Então, assim, e mesmo a pessoa que doa, né? E aí a gente tem a questão hoje, né, da doação intrafamiliar. É um assunto que a gente precisa falar. Precisa, né? Por quê? Se eu dou para minha irmã, eu doei. Aí eu tô lá numa reunião de família e a minha irmã, que queria tanto ser mãe, que precisou ir para a reprodução assistida, que chorou, riu de lágrimas e que precisou do meu óvulo porque descobriu que não tinha mais ou que os dela, blá, 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 e eu doei, né? Então eu tirei de mim e dei para ela, é dela. Se eu dou, é do outro. O que o outro vai fazer com o que eu dou, o problema é dele. Tá certo ou não tá? Tá. Mas para muita gente não tá. Porque que é uma coparticipação, Que é uma cocobrança, cocobrança. né? Então, assim, como que você trata essa criança desse jeito? Afinal de contas. Afinal de contas, né? Filho é filho. Filho, de vez em quando, cansa, né? Não é porque é de reprodução assistida, não é porque você quis muito. Você precisa estar feliz o tempo todo com essa criança. Não, e não tá, né? Quem me disser, ai, nossa, meu filho é maravilhoso, nunca, né? Daí eu vou falar, nossa, nunca diga nunca. Quem nunca teve vontade de chegar para o filho e falar, fica quieto um pouco, por favor? E essa criança que não é, não é. E até uma questão da reprodução assistida, tudo. Muitas vezes no pós-parto, essas mulheres estão arrasadas. Eu falei assim, tá tudo certo. Você não é obrigada a ser feliz só porque você fez tratamento de reprodução assistida. Não importa se é banco de ovos, se não é banco de ovos, se é sessão temporária de universo. Viabilizou a vinda de uma criança amada e desejada, mas não necessariamente você precisa ser feliz o tempo todo com essa Mas realidade. ninguém é feliz o tempo todo. E nem ficar, né,
como se tivesse, vai ter que educar e vai ter que dar limite. Exatamente. E até faz parte, esse embate com esse outro ser humano, né? Exatamente. Para ele se desenvolver também. Exatamente. Uma paciente me procurou, ela fez recepção de óvulos, e porque eles já tinham uma certa idade. Enfim, ela queria muito uma filha. E aí ela fez a recepção de óvulos e descobriu que estava grávida de uma menina. E ela me procurou porque ela acreditou que ela já tinha filhos. Aí ela acreditou que quando ela ficasse grávida da menina, ela ficaria muito, extremamente feliz. E ela não estava conseguindo se identificar com a criança que ela estava gestando. A gente fez uma psicoterapia breve, né? Mas assim, foi muito bonito o processo de engravidar dela. Que ela não engravidou com a reprodução assistida, ela engravidou com a psicoterapia. Simbolicamente, ela pôde receber daquele óvulo, né, sem se sentir tirando de alguém ou escolhendo algo que não poderia ser dela. Então, assim, foi um trabalho muito bonito. Assumiu como próprio. Exatamente, né? Pôde assumir como próprio, né? Sem ter Que tirado. tomar. Isso, sem ter tirado de ninguém, né? Porque tem essa fantasia. Porque, assim, a gente já vem ouvindo, né? Não, filho é uma bênção, né? Se você não tem, olha, vai ver que é porque Deus não quer. Olha, vai ver que você não merece. Castigo. É um castigo, né? Então, assim, será que eu estou descumprindo? Vai ver que não era para eu ter mesmo. Então, assim, são várias as questões que permeiam. E o filho vai ser filho, né? Então, assim, para eu poder aceitar essa criança e para eu poder ter um processo de identificação com essa criança, eu preciso primeiro elaborar o luto da perda da carga genética. Eu preciso elaborar que esse filho de mim vai ter muitas coisas, porque eu tenho aí a epigenética que me favorece, porque essa criança vai ser gestada em mim, por mim, vai receber, alimentada por mim durante esses 9 meses, acarinhada por mim, né? Ninada por mim, e ela vai nascer de mim. Então, assim, o meu vínculo vai se manter com essa criança, né? Antes do nascimento biológico, antes do parto, né? Do biológico não, do parto. Então, assim, eu terei essa criança para mim sem ter tirado de ninguém. Você está enfatizando esse sem ter tirado, mas é uma coisa que eu estou aqui refletindo e é muito pontual, né? Né? Sobretudo nessa adoção compartilhada ou de não permitir, será que a outra engravidou, né? Então, de assumir como bem-vindo e sem ter essa coisa... Isso. Que nem um tirado, meio que roubado, uma coisa, né, obscura no meio disso tudo, né? Sim. E mais, né, assim, se você pegar, porque assim, até algum tempo, a doação de gametas, ela só podia ser anônima. Dificilmente alguém chegava numa clínica de reprodução e falava assim, quero doar meus óvulos. Lógico. Né? Porque você tem todo um processo de estimulação, com hormônio, papapá. Então, ela era compartilhada. Alguém que estaria fazendo um tratamento também, mas que não sabia para quem que estaria doando, né? E hoje em dia, assim, você tem esse recurso, mas aí a gente fica perguntando, né? Será que a menina, sei lá, de 20 anos, que já tem uma vida sexualmente ativa, e a mãe que casou com um garotão que não tem filhos, né? Que a mãe que já está com, sei lá, 50 e o sujeito está com 30, e casou com a moça de 50 e ele quer ter filhos, e aí ela fala, então, meu bem, você pode doar os óvulos para a mamãe? Será que ela quer mesmo doar ou será que ela se sente, de alguma forma, né, obrigada a fazê-lo porque ela precisa ser amada por essa mãe? E ela não tem coragem de dizer não. E o que é que vai despertar, se não bem trabalhado, se não bem discutido e elaborado, na fantasia de cada um? Desse homem. Que tem um filho com enteada. Que não é um filho com enteada, mas pode ser. Que é a fantasia. Que é a fantasia, né? Então, assim, dentro da minha experiência, olha só, né? Eu e a minha experiência, mas enfim, é o que eu tenho também, né? Não posso negar. Aí, então, o que aconteceu? Eu recebi uma jovem
linda, 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 linda. E aí ela precisava fazer um exame ginecológico e o médico disse que ela não estava conseguindo fazer, que era uma transvaginal. Bom, ela não era mais virgem, óbvio, então, né, por isso que ia fazer a transvaginal. E qual que era a condição? Ela precisava de fazer esse exame porque ela seria doadora de óvulo. E aí, ele falou assim, eu não sei se é um vaginismo. Aí, né, claro que não era um vaginismo. Ela não queria doar. Mas ela estava se sentindo obrigada a fazê-lo por falta de coragem de dizer não, eu não quero doar. Né? Eu não quero que a minha carga genética, né, seja compartilhada nesse contexto, porque eu não sei se eu vou conseguir separar, né, essa condição. Né, o meu óvulo, ela tinha 20 anos, né, ser só uma célula. Então, eu não quero. Então, assim, a gente fez um trabalho de fortalecimento dessa garota para que ela conseguisse dizer não para a pessoa que havia solicitado. Né? Óbvio que ela teve o apoio de toda a equipe que acompanhava, né? E ela conseguiu dizer não. Né? Então, assim... Que ótimo, porque esse é esses nãos que a gente não fala, seja nessa situação ou inúmeras outras, tem toda uma cicatriz, né? Uma sequela, e que isso a gente não sabe o tamanho que fica depois. Né? Desse não, e esse não tão importante, mas tem tantos nãos importantes aí, né? que a gente acaba não falando e digerindo. Mas que bom que ela conseguiu verbalizar isso e agir dessa forma. E outra coisa, né, Adriana? Como a vida imita a arte e a ciência também, quem nunca conheceu ou ouviu falar de uma família que tem um filho temporão? Só que o filho não é bem filho, o filho é neto. O filho é filho da filha que, quando era adolescente, teve um caso, blá, 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 e aí, para não estragar a vida dessa filha, então eles pegam essa criança e fingem que é dele. Fingem não, né? Adotam. Ali temos uma situação de algo que é escondido, muitas vezes. Porque nem sempre essa criança sabe que essa irmã não é irmã, e essa irmã é mãe, e que esses pais são avós. Quer dizer, de novo, né, a gente pode estar numa situação em que a ciência está imitando a vida real. Exato. Né? Porque nem sempre se tem a intenção de contar. Porque você tem o benefício da carga genética, né, e de saber de onde veio, de saber que não existe aí uma condição de uma doença física, biológica ou psíquica, ou algo aceitável, porque uma doença psíquica um pouquinho todo mundo tem, né? Mas se fizer disso um segredo também, né, como é que isso repercute na vida da criança, né? E como a criança pode ter benefícios disso, né? Você nem é minha mãe é a fulana, né? E aí, se eu não incorporei que eu precisei realmente desse óvulo e que, ok, eu precisei e ele é meu, então eu vou sentir... Mas aí eu posso sentir que realmente, né, eu não sou a mãe. A mãe é ela. Então, assim, a gente tem que estar com tudo muito bem clareado, né? Isso antes do processo acontecer. De preferência. Porque depois que vem a gravidez, elabora e é frequente, né, com quem a criança vai aparecer, aquela angústia até a criança nascer, se tem alguma conexão e como isso é resolvido no pós-parto e ao longo do desenvolvimento. Eu acho que a maioria absoluta dos casos, essa conexão acaba acontecendo, ela é bem elaborada e evolui super bem. Sim. Mas que tem um caminhar que precisa dessa ajuda e desse apoio, e por isso é tão importante aí o seu papel nessa trajetória toda. Então, porque assim, quando você fala da conexão, né, a gente imagina que existe algo muito sublime na relação da mãe, principalmente, com o filho ou os filhos, né? E isso é um mito, né, Adriana? Assim, esse amor, ele se constrói. A gente não, né? Ai, nossa, é imensamente maravilhoso.
é imensamente maravilhoso, mas a gente tem dificuldades, né? Nossa, que prazer amamentar. É prazeroso? É. Mas se você está Mas produzindo dói, leite. pode doer, pode não ser possível. Exatamente. Né? E se você está com leite e você não dá para o seu filho que está com fome, quer dizer, a criança precisa ser alimentada porque ela está chorando de fome. E você, na medida em que essa criança chora, tem uma conexão com essa criança que o seu seio começa a arder e o leite começa a jorrar. Então, assim, é um alívio na hora que essa criança amamenta. É amamentada, aliás, né? Se alimenta. Então, assim, tem a questão que também é biológica. Então, assim, é prazeroso? É. Mas, assim, tem várias questões que permeiam todo esse processo, né? E realmente é algo que se constrói Ao longo da vida, ao né? longo da vida. É um amor que se constrói, né? Então, assim, não é genuinamente... As relações se constroem, né? Com certeza, Eu acho que com a certeza. gente pode, né? Já que quem não tem a vivência do filho, as relações se constroem. Então, no primeiro encontro com alguém, e aí depois de alguns anos, olha como tudo isso foi evoluindo, né? Exatamente, Ou para aproximação, ou para afastamento, evoluiu. Então, as exatamente. relações se constroem. E com muitas coisas, né, envolvidas. Então, acho que a gente falou bastante dessa questão dessa construção, da aceitação do banco de óvulos, do banco de gameta, né, de uma forma geral, e a gente focou bastante na ovodoação, porque tem uma coisa muito prevalente, né, que as mulheres acabam adiando a gestação, ou que depois se sentem até uma culpa. Ai, por que eu não resolvi antes, né? Uma coisa que eu sempre enfatizo, esse bebê tem que vir na hora certa, que você está pronto. Então, não tem o antes, não tem o depois, não tem que chorar pelo leite derramado, a gente tem que viabilizar o processo dentro dessa realidade. Sim, e mesmo porque se você ficar lamentando, né, ou chorando, você vai olhar para essa criança com estranheza, né? Porque ela é uma estranha. Assim como você é uma estranha para ela. Igual ao longo do tempo vão se conhecendo. E é mesmo, do filho, que você não sabe a primeira vez do choro, e aí depois você se conecta, é um pet que você, num primeiro momento, não sabe o que está acontecendo, e depois você olha para o pet e já sabe o que ele está querendo, do jeito que anda, do jeito que olha, já Exatamente. é uma relação, Exatamente. né? E afetiva. Exatamente. É aí que vai. É, porque se não houver essa interação, continua tendo um estranhamento. Né? Independente da proximidade física. Exatamente. Mesmo no seu colo, né? Exatamente. Por isso que muitas pessoas, né, não se identificam com o seu rebento. Né? E se for um caso de recepção de gametas, né, quem é? De onde veio? Volta ao que se vivenciava muito no passado com as crianças que eram adotadas, né? Que se ouvia muito, né? Ai, olha, não adota porque você não sabe de onde vem. Como assim, né? É uma relação também construída. É uma relação construída. Bom, que ótimo. Eu acho que a gente bateu um papo e a gente esclareceu. Você quer considerar alguma coisa em relação a isso que a gente acabou de falar? Não, eu acho que é uma relação, uma situação, é uma condição, né? Bastante delicada, que merece atenção, né? E quando o médico, né? O médico tem como algo muito natural, muitas vezes, né? Mas se ele abrir um pouquinho e perceber que existe alguma estranheza, que possa acontecer algum episódio não muito favorável, né, no decorrer do processo, encaminha, né? Não esquece que a equipe ela tá para trabalhar pelo paciente, né, e pela própria equipe, né? Com certeza. Isso ajuda todo mundo, ajuda no resultado. A gente busca sempre o beta positivo, na verdade, eu falo sempre que é o bebê correndo no shopping. Que a gente está aqui, tem um monte de shopping em São Paulo, então essa é a minha realidade. Falei, eu quero o bebê correndo no shopping. Não é só o teste positivo, mas para chegar nisso, né, a gente tem toda uma jornada. E, sem dúvida alguma, a psicologia viabiliza esse processo psíquico, porque ele também precisa acontecer para tudo caminhar junto. Exatamente. Não é só a química, né? Não. É todo mundo, é tudo, né? É tudo.
Bom, Rose, eu quero te agradecer Eu que agradeço. por dividir toda a sua experiência, seu conhecimento, sua dedicação. Você sabe que eu sou sua fã. Eu também sou Eu sua. te sigo. É. Não é só no Instagram, no Congresso também. No que você fala. Realmente é uma pessoa, uma profissional que eu admiro bastante de coração. E é verdade que cada vez que eu converso com você, tem novos insights, que seja na minha parte pessoal, na minha parte profissional. E até tem uma brincadeira que eu faço com a Rose, porque quando eu era jovem, meu pai sempre me deu um beijo na testa muito afetivo. E a gente se conectou muito na pandemia e hoje eu me despeço dela com um beijo na testa. É. Obrigada, gente. Eu que Espero que agradeço. vocês curtam aqui nosso bate-papo. Eu me diverti bastante e acho que esse assunto é pertinente e pode colaborar com muitas e muitas famílias, que elas se constroem de diversas realidades, nos diversos momentos, mas elas simplesmente acontecem, os relacionamentos evoluem e tudo é possível desde que bem preparado, bem apoiado por uma equipe multiprofissional que viabilize esse processo químico, psíquico, né? Eu queria só fechar com uma coisinha que, assim, esclarecer, né? Que me preocupou depois da minha fala. Será que as pessoas acham que eu sou contra? Não. Eu sou muito a favor da recepção de óvulos, né? De gametas, de uma forma geral, desde que, né, as coisas sejam elaboradas. Com certeza. Tá? Para que a vida flua de uma maneira mais tranquila. Sem dúvida alguma. Bom, eu não tive nenhuma impressão a respeito de oposição nenhuma, muito pelo contrário, é de viabilizar o processo, de construir isso de uma forma mais tranquila, né? Emocionalmente, fisicamente, porque tudo isso reflete no ser humano, né? Gente, espero que vocês curtam bastante. Dá para maratonar aí nossos episódios de reprodução assistida, inclusive, se é o seu caso, recebendo um banco de ovos, a gente também tem um episódio falando sobre o banco de espermatozoide, o banco de óvulos, toda a legislação envolvida em reprodução assistida. Então, pode maratonar todos os episódios, que eu acho que vale a pena. Até mais.